Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Está começando mais uma reunião de laboratório. Eu sou o Thiago Menezes e vou fazer mais uma reunião com meu amigo e companheiro de bancada, Márcio Augusto Campos Ribeiro. Opa, Marcinho! Salve, Thiago. Salve, galera. Como é que vão? Tudo Tudo, certo? tudo na paz. Hoje eu falo diretamente da capital mais bonita deste Brasil, Vitória, no Você está Espírito em São Santo. Paulo? Não, estou em Vitória. Bom, nós vamos falar hoje sobre a vacina russa, afinal, né, em que pé que ela está. E eu vou fazer rapidinho aqui um curso temporal do desenvolvimento das vacinas, né? Só vou falar mesmo o que estava rolando. Eu anotei aqui mais ou menos. Então, assim, na época de abril, maio, ali, comecinho de junho, todas as vacinas, as candidatas às vacinas foram surgindo, americana, as duas chinesas, enfim, e foram divulgando os seus resultados, a vacina de Oxford, os resultados de estudos em animais, os resultados de estudos iniciais com humanos. E quando foi dia 11 de agosto, Vladimir Putin, o presidente russo, divulgou, né, fez uma nota, um anúncio, que a vacina russa estava pronta e já iria começar a fabricar. E a comunidade, tanto científica quanto não científica, ficou um pouco perplexa, porque não havia sido publicado ainda nenhum resultado, nenhum artigo dessa vacina. Inclusive, tem até foto dele levando a vacina para os lugares lá na Rússia. Bota a foto dele aqui. Então, ficou todo mundo meio surpreso. Quase um mês depois desse anúncio, dia 4 de setembro, saiu então um artigo na The Lancet com um estudo de fases 1 e 2 concomitantes da vacina russa, chamada Sputnik V, que é uma referência ao foguete Sputnik que levou a cadelinha lá. Então, o nome é Sputnik V. Acho que é de vaccination. Pode ser. Não 5, porque senão o Sputnik ele parou, se eu não me engano, no 3. Ah, E aí verdade. ele Ó, passou do 3 para o 5. dizia um professor meu da época de pré-vestibular, conhecimento inútil de alto nível. Bom, então eu vou mostrar aqui rapidinho, vou compartilhar minha tela com esse artigo que foi publicado dia 4 de setembro. Foi o artigo publicado pelo grupo russo mostrando os resultados da vacina, que em teoria já estava em curso, mas ninguém sabia. Independente dos resultados, não serão esses resultados que nós vamos discutir propriamente aqui. Só faço uma ressalva, pelo menos eu lendo ali na introdução, Marcinho, não sei se você acabou pegando essa informação e eu deixei passar, eles não mencionam em nenhum momento resultados de estudos pré-clínicos. E só para reforçar aqui, quem quiser saber mais sobre estudos pré-clínicos, estudos clínicos, no nosso vídeo de número 3, vou deixar o link passando aí, a gente explica todas as fases de desenvolvimento de vacinas e de medicamentos em geral. Então, eles não publicaram não fizeram nenhuma referência aos estudos em animais ou em células que essa candidata à vacina tinha passado, por exemplo. E, bom, alguns dias depois da publicação desse artigo, é que veio uma carta aberta de 37 cientistas de 12 países, questionando uma série de resultados que eles apresentaram nesse artigo. E, assim, são cientistas de vários países, Estados Unidos, Inglaterra, Tailândia, Venezuela, Austrália, espalhados pelo mundo, que questionaram alguns resultados desse artigo e eles pontuaram quais eram os possíveis problemas dos resultados. Então, eu vou trazer aqui 3 figuras do artigo que esses cientistas questionam os resultados. Esse primeiro resultado aqui, dessa primeira figura, são os anticorpos produzidos no sangue após a vacinação. Então, eles aplicaram as doses das vacinas, que eram 2 formulações diferentes, eles aplicaram as vacinas nos voluntários e depois, ao longo dos dias, ao longo do tempo, em até 28 dias, eles foram medindo a produção de anticorpos. E o que eles questionam é o seguinte, por exemplo, aqui nessas quadradinhos circulados, os resultados para 21 e 28 dias após a vacinação são exatamente os mesmos.
dos 9 pacientes, dos 9 voluntários, os 9 tinham os mesmos resultados em 2 pontos de leitura, digamos assim. Numa outra formulação aqui, num outro experimento, dos 9 voluntários, 7 tinham o mesmo resultado para 21 e 28 dias. E aqui, nesses quadrados verdes, eles questionam que são experimentos não relacionados e, apesar da magnitude aqui ser diferente, eles têm o mesmo padrão de dispersão, o que também é difícil. Então, eles questionaram os autores do artigo, dizendo, olha, ainda que possa ter toda uma padronização experimental de leitura de equipamento, a probabilidade de você ter medidas em curso temporal iguais é muito difícil. Esse foi o primeiro questionamento. Teve depois dessa carta, né, de perguntas, questionamentos sobre o trabalho deles, o grupo russo ele publicou a revista, né, a The Lancet, deu espaço para o grupo russo publicar uma resposta com os pontos levantados por esses pesquisadores. Por exemplo, nesses dados aí, como é uma titulação, e essa titulação ela atinge um platô, então depois de certo X tempo. Então, por exemplo, quando você olha ali para as barras amarelas, então, por exemplo, ela teve o mesmo comportamento no dia 21 e no dia 28. Eles alegam que isso seria normal porque durante a titulação você entra num platô, então que você acaba tendo o mesmo valor. E que como você é um valores assim, que vamos supor, ou você vai ter valor no 400, ou 800, ou 1.600, então que isso aumenta a chance de você ter valores iguais. E também eles falam uma coisa que é sobre o tamanho da amostra, né? Como você tem um número de um N reduzido, e como você está fazendo essas medidas, digamos assim, repetidas, então em diferentes tempos, você acaba aumentando também a chance de ter esse padrão igual. Eu não eu entendi o ponto deles de falar que, beleza, então ou você vai ter um valor no 800 ou no 1.600 e tudo mais, só que não dá para saber se, por exemplo, aquele pontinho ali em 6.400, se é o mesmo indivíduo que está ali em 6.400. Se eles não falam se é o mesmo, o pontinho mais lá de cima. Eles não falam se é o mesmo, se é o mesmo indivíduo, se não. Então, como eles não dão eles não avisam se é o mesmo indivíduo, não dá para saber se então se continua aumentando, se para alguns indivíduos aumentou e desceu, ou se está mesmo no platô, então é o mesmo indivíduo, mas eles não falam isso. E como está tudo muito igual, de fato, abre essa margem para esse questionamento, né? Olha, você tem vários pontos, o mesmo número de pontos no mesmo lugar, eles defenderam isso como um platô, mas pode ser, nesse ponto aí pode ser, mas aí por outro lado também o outro ponto, a barra verde, por exemplo, por que você tem o mesmo padrão, né, de dispersão? Então isso Exato. fica um pouco... O que eles falaram, por exemplo, ali na barra vermelha é que eles não pegaram todos os pontos também, né? Eles falam o mesmo argumento para na próxima imagem. Mas eu concordo com os pesquisadores que ficou assim, levanta o questionamento, né? É natural que as pessoas olhem aí e falem o mesmo desenho. O questionamento é muito pertinente e, assim, bom, não são os mesmos experimentos, mas quando a gente está fazendo qualquer tipo de curva onde você quer encontrar valores e você chega na saturação da reação, você dilui a sua amostra, você dilui o que você está analisando. Eles falaram as diluições que eles fizeram, mas, assim, no meu ponto de vista, você atingir o platô e aceitar que é um platô é um erro experimental, que você poderia corrigir, ou pelo menos apresentar os dados de figura suplementar com várias diluições para que esse tipo de questionamento pudesse ser sanado. E os autores não forneceram os dados brutos desses experimentos, que, em geral, quando se solicita, você não manda de praxe, mas quando se solicita, você fornece. Na carta também eles colocaram, né, que eles não forneceram porque eles estão aguardando um meio seguro de poder fornecer esses dados, que são dados de pacientes, né, então você tem que ter, de fato, um rigor com isso. Mas eles alegaram que, então, eles não forneceram porque eles não conseguiram ainda um meio seguro para isso, mas que deram a entender que isso vai ser feito. Sim. Bom, então esse foi o resultado questionado para os anticorpos produzidos no sangue. O segundo resultado que foi questionado
foi a resposta celular. Lembrando que a resposta imune tem a produção de anticorpos e tem as células de defesa que também atuam no combate a qualquer tipo de infecção, e nesse caso aqui é a resposta celular à vacina, e que a vacina consegue desencadear essa resposta celular. E os cientistas, eles marcam aqui de cores iguais para resultados de experimentos diferentes, mostrando de novo que há um indício forte de dados repetidos e para experimentos diferentes. E nesse caso aqui da resposta celular, o que os cientistas que questionam o artigo falam que a probabilidade de acontecer medidas repetidas é ainda menor quando se trata de resposta celular, porque essa resposta ela é dada em taxa de proliferação de células. E a proliferação de células ocorre naturalmente no nosso organismo, e ainda mais quando estimulado por uma vacina. Então, você conseguir ter pontos repetidos de proliferação de células, biologicamente é muito pequena a chance disso acontecer. Aí só uma coisa que eles alegam, né? Só um detalhe, né? Que aqui a imagem também embaçada, que é por conta que a gente pegou a imagem da carta que os pesquisadores fizeram questionando esses dados, né? Não foi a gente que fez essas imagens. Então aqui seria a proliferação de CD4, proliferação de CD8 e interferon gama. E o que aí, vamos supor, aí o Thiago já mostrou, né? Então cada caixinha seria algo semelhante com sua cor respectiva, então vermelho com vermelho, amarelo com amarelo e assim por diante. E de fato seria algo muito difícil de ter valores iguais, né? E por exemplo, uma coisa que eles falaram, né? Por exemplo, se você olhar para a caixa roxa, então o que eles alegam na defesa, na carta de resposta deles é que o valor não é ali, tá, vamos supor, a gente olha, bate o olho e fala, é igual, porque é um ponto só, então é uma bolinha para cada um deles. Só que eles alegam que os valores não é igual de verdade. Por exemplo, uma delas é um 0,6, outra é um 0,7. Então, que tipo, eles colocaram como sendo igual, mas nem... E eu acho que dá para você ver, por exemplo, na primeira aqui no CD4, dá para ver mais ou menos que tipo, o pontinho da primeira caixinha roxa, ela está ligeiramente acima do pontinho na segunda caixinha. Não sei se você consegue perceber isso, Thiago. Pode ser que sim. Eu dei uma olhada, eu achei que estava mesmo. Aí quando eu vi a carta de resposta deles, eles falam que de fato são valores diferentes. Mas por outro lado, tem alguns valores ali que parece ter uma dispersão, assim, um comportamento parecido entre as caixas, né? Mas o que eles alegaram é que alguns desses valores nem são os mesmos valores numéricos. É só um comportamento parecido, mas que nem é o valor numérico. E aí isso aí eles redigiram o texto dizendo isso, mas os dados mesmo brutos de todos os resultados não foram apresentados ainda. Exato, eles poderiam ter colocado uma tabela com raw data, com o dado bruto dos experimentos. Sim. Seria algo tranquilo de fazer para também qualquer pessoa que quisesse analisar e falar e construir o gráfico do mesmo jeito que ele construiu, poderia construir e falar não. E iria acabar com a dúvida rapidinho. Bom, Então falamos da produção de anticorpos, da resposta celular e o último gráfico que eles questionam a veracidade são de anticorpos neutralizantes, após o estímulo da vacina. E novamente aqui eles pegam dados e mostram que eles são exatamente iguais, ou pelo menos parte dos resultados são exatamente iguais. E no fim das contas, os autores eles usam argumentos muito parecidos, né, Marcinho? No caso desse, para justificar isso daí, seria um argumento muito semelhante ao que foi usado no primeiro, de que você tem essa titulação, né? Então que você vai ter 50 ou 200 e que por conta disso você acaba tendo um número limitado de opções para os seus dados caírem, né? Então que acaba aumentando a chance de ter dados iguais. Só que eu assim, é como se você, vamos supor, não sei se alguém pode ir trabalhar com, sei lá, algum score clínico. Score clínico é mais ou menos isso, né? Você olha um fenótipo e fala, não, isso aqui é um 0, ou um é 1, é um 2, é um 3. Você vai ter muitas medidas repetidas, mas até aí você ter, sei lá, o mesmo número exato de 3, de 2 e de 1 em diferentes grupos, em diferentes tempos, tipo, você acha que é um pouco improvável, né? Concordo. Não é impossível de acontecer, como eles falam também, isso não é impossível, ainda mais eles falam que
estatisticamente eu não sei, mas eles falam que, eu acredito que não, mas eles falam que como você tem poucos números, um N pequeno, né, no caso, por exemplo, 9, que você aumentaria a chance ali de acontecer isso para as diferentes vacinas testadas ali, né, para as diferentes formas que a vacina foi testada. Mas, eu concordo, é um pouco, não é possível, mas é um pouco estranho. Mas é improvável. Bom, então aqui a gente só deixa para mostrar aqui que a resposta dos autores às críticas, todo esse material ele é de livre acesso no site da revista, o The Lancet. Lá tem o artigo publicado. A carta aberta, eu acho que não está no site do The Lancet, porque... Não está, mas a gente vai estar deixando um link aqui embaixo. Isso, boa, boa. Mas vamos deixar aqui no link na descrição do vídeo. E no site do The Lancet também você encontra a réplica, né, dos autores às críticas que eles receberam. E assim, eu pontuo aqui para finalizar que é um artigo que saiu, digamos assim, após a cobrança dos resultados, né? Então, isso também é uma coisa que levanta uma série de dúvidas de como que foi feito. Eu não acho que levanta assim, minha opinião, assim, eu não acho que levanta uma série de dúvidas, porque foi publicado depois que foi cobrado, porque isso passou por uma revisão por pares, então, tipo, provavelmente quando eles anunciaram que estava pronto, que eles iam começar a produção, provavelmente já estava sendo revisado, provavelmente, eu não tenho certeza, mas provavelmente até porque você tem que ter um tempo, né, para os outros cientistas revisarem. Isso passou por uma revisão por pares também, né, então, tipo, apesar de que aquela carta é uma outra tipo de revisão por pares, né, mas passou por uma revisão por pares. E também tem um outro ponto que ninguém menciona na carta-resposta, mas que é um ponto que eu acho que a gente tem que mencionar aqui, que é o Butch, que é um dos principais nomes da carta, né, de questionamento. Quem a resposta é endereçada também, né? Isso, como se fosse exato. O autor principal do... Henrico Butch, isso. Aí, no caso, a resposta dos russos é feita endereçada para ele. E esse pesquisador, ele tem uma empresa que se dedica a fazer revisão de dados. Vamos supor, você é um professor, aí você tem os seus alunos que fazem a pesquisa, aí seus alunos vão lá, te entregam o dado, só que você fala, ó, além de passar pela minha visão, quero que passe para a visão de uma outra pessoa de fora, para saber se os dados que meu aluno publicou, meu pesquisador, meu aluno produziu, estão compatíveis, se ele não acabou deliberadamente inventando o dado, ou se ele não acabou copiando o dado, assim, por engano, sem maldade, errado. Então, ele tem uma empresa que cuida que averigua essas coisas. E um dos pontos é, quando o cara questiona um trabalho que estava tão falado assim, né, no momento, ele chama atenção para ele. Então, eu não conhecia, por exemplo, ele, eu comecei a conhecer agora. Então, como ele tem essa empresa, tem esse duplo interesse, né? Porque a partir do momento que ele escreve essa carta, ele está divulgando também a empresa dele, porque as pessoas vão começar a conhecer ele. Então, tipo, a gente tem que, apesar de eu concordar com algumas coisas que ele colocou lá, entender, assim, o ponto da carta de resposta dos russos, que eu falo, tá, isso aqui pode acontecer, é meio estranho, mas pode acontecer. Então, tipo, se você me mostrar o dado bruto, eu posso acreditar em você ou não. Então, tipo, eu admito que ainda estou um pouco assim, meio... Sabe, eu engolia parcialmente a resposta dos russos, entendi o que os caras disseram, então eu particularmente estou, assim, os dados são... Quando você vê lá os desenhos lá, você fala, pô, tá algo... Vamos dar um pisa no freio, mas também não estou dizendo que os... Não joga tudo fora, né? Dado. Eu não estou botando minha mão no fogo por nenhum dos lados. É só para também as pessoas saberem que, tipo, as pessoas que questionaram, ou a principal pessoa que questionou, pode ter algum interesse por trás. Não estou dizendo que tem, mas pode ter. Então, só para a gente ter isso em mente. Sim, o que também eu criticaria esse artigo da vacina russa, mas aí não é uma crítica experimental, é uma constatação que o número que eles usaram de pessoas é baixo para eles já estarem numa linha de produção e com anúncios de distribuição à população. Então, a segurança ainda não está 100% comprovada, que você precisa
testar em muitas pessoas para você conseguir encontrar pequenas aberrações que, quando você coloca para 7 bilhões de pessoas, isso pode ser um número importante. Isso é uma coisa legal de se falar, porque as pessoas estão, eu vejo, assim, você entra na rede social assim, ou conversa com pessoas que não são da área, assim, as pessoas, por que precisa ter tanta gente? Por que precisa, sabe? Exatamente por causa disso. Então vamos supor assim, imagine que para você libera a vacina, só que tem um evento que acontece para 1 a cada 100 mil pessoas. Aí vamos supor, para 1 milhão seriam 10 casos. Para 10 milhões de pessoas, por exemplo, para São Paulo, já seriam 100 casos. Então, imagina que você morreu 100 pessoas por conta de uma vacina que não foi bem testada. E você não sabe se pode acontecer com mais gente também, sabe? Então, tipo, isso é o que você tem por baixo. Então, tipo, tem que ter bastante cuidado mesmo, né? Aí quando você usa de, sei lá, para 7 bilhões de pessoas, que é o que o Thiago falou, imagina o estrago que você não pode fazer com uma vacina que não foi bem testada. Exatamente. Bom, eu acho que basicamente era isso que a gente tinha para falar da vacina russa, do que está acontecendo, dos questionamentos que estão acontecendo e prudência, eu acho que é a palavra. Vamos aguardar, vamos ver os próximos resultados. E, se eu não me engano, acho que o estado do Paraná fez algum tipo de acordo para a distribuição da vacina russa no Paraná. Confesso que eu não vi se tem alguma parceria de estudos, mas já de distribuição. Então, geralmente, eu não sei se é o caso, mas geralmente quando eles fazem isso, eles vão supor, eles fazem essa compra assim, aí você pega para fazer um teste aqui também, uma parte da fase da fase clínica da testagem. Daí porque aqui a gente está com bastante caso, né? Então dá para testar bem. Não sei se você viu, só uma curiosidade. Aquela imagem que a gente colocou lá do Putin levando a vacina, as pessoas tiveram essa imagem. Coloca aqui de novo, Thiago. Essa imagem ela teve que passar por um fact-checking, assim, né, para saber se ela não era fake. Porque as pessoas estavam falando que era o Putin trazendo a vacina aqui para o Paraná. Aí as pessoas estavam... Bom, estava sendo divulgado como essa é a imagem do Putin trazendo a vacina para o Paraná. Então passou até por um fact-check para poder desmentir que era. Mas, gente, olha essa imagem. Dá para saber claramente que não é. Tá certo. Bom, Marcinho, dito isso, vamos para a dica do colegiado. Olha, eu vou sugerir hoje como dica do colegiado um canal no YouTube do professor Henry Bugalho. Eu até mandei para você, Marcinho, semana passada. Alguns vídeos dele, honestamente, eu não gosto muito, mas eu gosto muito de outros vídeos dele. Então, estou assistindo bastante, que me faz pensar de uma forma diferente. Ele é filósofo, escritor, tem esse canal no YouTube, que ele faz uns vídeos de aproximadamente 15 minutos, refletindo sobre nosso cenário político, econômico, social. Eu acho que vale a pena para pegar uma visão um pouco diferente aí, de quem pensa diferente dele. Enfim, Henry Bugalho. O Henry Bugalho também, que essa semana ele foi parar no hospital, né? Está internado. Ele está com algum problema cardíaco lá. Bom, se um dia ele ficar sabendo desse nosso canal, um abraço para ele e melhoras. Bom, a minha dica do colegiado vai ser um podcast, mas um podcast que ele é novo, ainda não lançou todos os episódios ainda, mas é uma história que é um podcast da Rádio Novelo, chama Praia dos Ossos. Eu ia até te indicar em off, Thiago, mas pega essa dica por aqui. É um podcast que teve um crime na década de 70, se não me engano, 70, 80. Agora me bateu, escapou da memória, mas é um crime da morte da Angela Diniz pelo Doc Street. E a Angela Diniz era como se fosse uma socialite da época, assim, uma celebridade da época. E ela era famosa porque ela era famosa. E tinha esse Doc Street, que ele era de uma família importante daqui de São Paulo, e eles se juntaram, se mudaram para uma praia em Búzios, e ele acaba assassinando ela. E ele assassina ela por conta de ciúme, qualquer coisa do tipo. Só que tem uma comoção nacional, e no final, no julgamento dele, ele acaba meio que a mídia inocenta ele e coloca ela como a vilã da história. Pô, tá dando spoiler do negócio, cara? Não. Isso é só o plano de fundo. Aí, tipo, como que foi feito, como que vai ser feito, nem eu sei ainda. Só teve 2 episódios por enquanto, e esse é o plano de fundo, assim. Então, ele assassina ela e meio que ela vira julgada pela sociedade e ele o bom moço. Então, tipo, como que isso acontece? Como que pode isso acontecer?
assiste lá, ouve lá o Praia dos Ossos e vamos descobrir essa história aí. Ah, ufa, não foi spoiler. Bom, Marcinho, ponto final em mais uma edição da reunião de laboratório. Nos vemos semana que vem. Até semana que vem. Falou, Um galera. abraço. Abraço.